Senhor, grande e poderoso és. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus de promessas, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai Celestial. Grande és Tu, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por este dia de vida, por mais uma oportunidade que temos de ser eis-nos aqui, Senhor. Grande és Tu e poderoso és em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque Tu deste o Teu único Filho para morrer por nós naquele cruz, Pai. Alto preço Tu pagaste, Senhor, e por isso Te agradecemos, Senhor, pelo Teu infinito amor, pelo Teu poder, pela Tua grandiosidade, Senhor. Grande e poderoso és. Obrigada por cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces cada um, Senhor, pelo nosso nome. Obrigado, Senhor, porque nos trouxeste aqui esta manhã para que juntos possamos honrar-Te, adorar-Te, louvar e bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai. Tu és aquele que a cada dia guia os nossos passos, és aquele que a cada dia estás connosco, és aquele que a cada dia nos protege em tantas dificuldades que possam aparecer. Tu estás ali. Tantas vezes nós nos apercebemos disso, mas Tu estás ali, porque Tu és fiel, porque Tu és o Todo-Poderoso, porque Tu és o nosso Rei. Louvado sejas Tu, Senhor, por este dia. E obrigado porque juntos estamos aqui para Te clamar e para bendizer o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque Tu és grande e poderoso és em tudo, Senhor. Obrigado. Em Teu santo nome Te agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler 3 versículos no Salmo 145, o versículo 1, 2 e 3, e vamos lê-lo a uma só voz, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. E vamos continuar a dizer que o Senhor é grande, dizendo: quão grande é o meu Deus. Cantarei, vamos cantar quão grande é o nosso Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, e é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão ver. Quão grande é o meu por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu
tua luz. Nós possamos ser luz e sal nesta terra. Que nós possamos mostrar ao mundo que temos um Deus tão maravilhoso e tão grande, Senhor. Se é luz através de nós, se é sal através de nós, se é grande através de nós, Senhor, que nós possamos marcar a diferença no mundo lá fora. Amém. Os irmãos podem sentar e vamos cantar uma música de agradecimento a Jesus. Como agradecer a Jesus aquilo que Ele fez por nós. E o refrão diz: a Deus demos glória. Que possa ser a glória somente para Cristo, que se ofereceu em nosso lugar. E enquanto nós cantamos, vamos ofertar ao Senhor. Também é uma forma de agradecimento que temos para o Senhor, é ofertando os nossos dízimos e ofertas. Quem nos visita não se sinta constrangido em ofertar, mas é algo que nós fazemos para o Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Seu sangue
Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por estes dias, muito obrigado por essas pessoas, que não falte mantimentos na mesa deles, que se abençoe eles, a vida de cada um deles. Essa é a minha oração, em Cristo Jesus, amém. Eu chamo o irmão André, é ele que nos vai trazer a palavra. Eu gostaria que alguém orasse por ele. Alguém se voluntaria para orar pelo pregador desta manhã? Daniel, ora então. Vamos orar então? Obrigado, Jesus, por tudo que Tu nos dás, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui presentes. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens um relacionamento connosco, pessoal. Deus, nos permites falar contigo, cantar para Ti e louvar-Te, Senhor. Quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, o André nas Tuas mãos, pedir, Senhor Deus, que Tu uses da forma que Tu desejares, que o Teu Espírito Santo toque na vida dele, Senhor, que ele fale acerca daquilo que ele já estudou, a forma como Tu já falaste com ele, e Te peço que abras os nossos corações, que eles estejam sensíveis a ouvirmos a Tua voz e a mudar o rumo, Senhor, e a nossa mente para sejamos mais semelhantes a Jesus. Te peço abençoa o André e peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesse domingo. Amém? Olha, é um prazer o convite que me foi feito. Como vocês devem saber, o nosso pastor está... Já vou orar pelas crianças. Obrigado pelo lembrete. Eu anotei o que eu tinha que fazer. O prazer, o convite, o pastor Theo está em Guimarães e me desafiou a trazer a palavra hoje pela manhã. Então, ao mesmo tempo que é confortante saber, né, que o pastor nos desafia, nos exorta, né, e ele sabe bem o que está a fazer, então eu fico lisonjeado com isso, não por mim, mas que o que eu venha trazer aqui seja para a honra e glória do nosso Senhor. E também é um desafio de trazer clareza e, ao mesmo tempo, profundidade na palavra, como o nosso pastor bem faz. E, para isso, eu vou orar e pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa manhã, nesse estudo que vamos fazer. E aí aproveito também para orar pelas crianças, pelos nossos pequenos, que vão descer agora para ter um momento de palavra adequado à linguagem que eles percebam melhor. Então, oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque Tu és santo, santo, santo. Obrigado por esta oportunidade, Pai, de estar aqui nesse cenáculo, nesse local de louvor e adoração a Ti, para estudar junto com os meus irmãos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo faça uso, Pai, de nossas mentes e abra os nossos corações para que entendamos que devemos buscar mais a Ti e sermos parecidos cada vez mais com o nosso alvo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, abençoe aqueles irmãos que vão agora para o andar de baixo, para a sala da superigreja com as nossas crianças, que o Espírito Santo atue na vida desses irmãos como vem atuado, e que eles que cuidam desses nossos cordeirinhos, que eles tragam a Tua palavra, iluminem e criem nesses menores a sede, Pai, de buscar a Ti. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem descer as crianças, por favor. Eu acho fantástico todo domingo quando o pregador pede para as crianças descerem e a gente vê esse volume enorme de crianças a se deslocar lá para baixo. Eu lembro do versículo que diz que Deus ia acrescentando, né, a igreja primitiva lá em Atos. Deus ia acrescentando os que criam. Olha, estamos garantidos aí por um bom tempo, mas precisamos cuidar deles. Não basta tê-los,
Não basta multiplicar, é preciso nutrir. Preciso nutrir na palavra. Irmãos, eu trago hoje aqui... Opa, fiz alguma coisa... Eu estava a procurar aqui e achei sem querer. Pronto. Eu trago aqui um tema... nós na escola, na EBD, na escola bíblica, temos estudado, como o Daniel bem fez aqui, a 7ª lição do livro do pastor John Stott, Uma Igreja Autêntica. E eu, depois de ter lido a Igreja Autêntica, gostei muito, não tinha lido nada do John Stott ainda, gostei muito da forma como ele escreve, e procurei outro livro dele e achei o último livro que ele escreveu. E ele faz a referência de que a partir dali ele já estava com 86, 87 anos, e ele escreveu esse último livro, que é o Discípulo Radical. E, ao ler o livro Discípulo Radical, eu encontrei um conceito, não está muito claro, ele não tem um capítulo sobre isso, mas ele solta esse conceito em meio a uma outra explicação do que é ser um discípulo radical. E ele fala justamente do cristianismo seletivo. Nós somos ensinados, desde pequenos, a sermos seletivos. Cuidado com quem tu andas, cuidado com o que comes, cuidado com o que fazes. Nós somos ensinados a sermos seletivos. Em casa, na escola, na igreja, somos ensinados a sermos seletivos. Só que tem um ponto dessa escolha, desse espírito seletivo, que não cabe para nós cristãos. Não podemos ser seletivos em todas as áreas. Parece um paradoxo. Eu sou ensinado a ser seletivo, sou exortado a ser seletivo, e você vem dizer para mim que eu não posso ser seletivo em todas as áreas. Não, tem uma delas que a gente não pode ser seletivo. É na obediência às Escrituras. Aqui não dá para escolher. Ou obedece ou não obedece. O muro pertence ao inimigo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser seletivo aqui, nas Escrituras. E aí, baseado nesses versículos de... Espera aí. Agora melhorou. De Mateus. É que a idade chega para todo mundo, gente. Mateus 16, 24 a 26. É uma parte ali, o contexto desse versículo. Nós vamos lê-lo aqui, mas é ali... Jesus está indo para o Getsêmani, antes da transfiguração, e aí Mateus relata o que acontece ali. E vamos ver também a epístola de Tiago, no capítulo 1, 22 a 25. Leiam comigo aqui. Foi. Leiam comigo aqui, por favor. Mateus 16 diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e eu coloquei um asterisco ali porque algumas versões dizem alma. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Há ainda, nos evangelhos sinóticos, há uma recorrência desse tema. Os outros evangelistas também citaram esse momento. Marcos, capítulo 8, verso 34, diz: quando a multidão com os seus discípulos, chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas acrescenta um detalhe interessante aqui. O Evangelho de Lucas traz assim, no seu capítulo 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada
dia a sua cruz e siga-me. Lucas acrescentou ali diariamente, a cada dia. Ou seja, ele já está explicando que a nossa batalha é diária. É sacrificial, porque é o tempo todo. Esse detalhe que Lucas acrescenta é importante. Ele dá uma conotação de urgência, de continuidade. É diário, é sacrificial. Mas ainda tem mais. O próprio Lucas, no capítulo 14, versículo 27, diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo, eu tenho que carregar a minha cruz diariamente. Isso é o que está especificado. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, a Tua palavra foi exposta e estamos aqui, Pai, eis-nos aqui diante dela para que o Teu Espírito aplique aos nossos corações e que façamos, Pai, valer essa verdade em nossas vidas, a verdade única. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, fiz aqui um resumo daquilo que está ali nesses versículos que nós lemos nos 3 evangelhos sinóticos e chego à seguinte situação. Para ser discípulo, o que eu preciso fazer? Negue-se a si mesmo. Tem uma ordem lá. Tem uma ordenança lá. Negue-se a si mesmo. Então, preciso negar a mim mesmo. Tome a sua cruz. Preciso carregar a minha cruz. E siga-me. Bora ver o que isso quer dizer. Negue-se a si mesmo. O fim do reinado do ego e da vontade própria. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Difícil. Eu sempre digo que toda oportunidade que eu tenho, que o Evangelho é muito simples de entender e, dada a nossa natureza pecaminosa, é extremamente difícil de aplicar, principalmente nas nossas vidas. Aplicar para os outros é fácil, a gente vai ver aqui. Dizer para os outros o que tem que ser feito é muito fácil. Fazer, né? O discurso geralmente difere da prática. Geralmente há uma deriva prática aí entre o que eu digo e aquilo que eu faço. Há uma deriva, né? Fim do reinado do ego. No momento em que nós nos voltamos ao hedonismo, ao culto da pessoa, nós nos voltamos para a centralidade do homem. Evitar o ego é algo difícil, ainda mais em tempos de redes sociais. Os jovens têm uma dificuldade com isso, e eu vou falar aqui especificamente com eles depois. Há uma dificuldade grande, porque, diferente de nós que estamos jovens há mais tempo, para usar uma expressão mais confortável, né? Diferente de nós que somos jovens há mais tempos, os jovens mais recentes têm uma dificuldade porque eles vivem num mundo em que a sociedade em que eles estão inseridos, seja na escola, nos grupos de amigos, exigem deles uma idolatria do ego. Quem você é, o que você faz, o que você conquistou. E durante muito tempo o mundo aí fora pregou isso. Não, ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o primeiro, ela tem que ser a rainha do milho, a princesa do não sei o quê. A gente faz isso o tempo todo. Isso gera uma pressão que desencadeia numa cultura do ego. E aí eu começo a tirar Cristo do centro da minha vida e começo a me colocar. É quem eu sou, aquilo que eu conquistei. Né? Tome a sua cruz, disposição para o sacrifício e sofrimento por Cristo. O John Stott diz em determinado momento, ele cita em determinado momento, parte das Escrituras que dizem que se eu não conseguir entender quem foi Jesus e o que ele fez por mim na cruz, eu não vou conseguir ser um discípulo de Cristo. Não consigo ser um imitador de Cristo. Eu preciso voltar ao Evangelho de Cristo e entender
quem ele é Deus, Deus encarnado, que veio até nós para promover, de novo, para rasgar o véu e nos colocar em contato direto com o Pai. E eu preciso entender que para rasgar esse véu, ele deu a sua vida por nós. E depois venceu a morte, porque não foi só morrer, foi ressuscitar por nós. Se eu não conseguir entender isso, e se eu não conseguir imitar esse sacrifício, e quando Cristo diz ali, carregue a sua cruz, ele estava para dar um exemplo sangrento, que foi assim, sofrido, ele foi torturado, ele foi xingado. Ele deu o exemplo que ele estava a dizer um pouco antes. Se quiser me seguir, carregue a minha cruz. Naquele momento, talvez não tivesse nem feito sentido para quem ouviu carregar a cruz, como assim? Logo depois ele mostra, logo depois ele faz, ele executa o que ele disse. Ele sofre tudo aquilo que ele disse que haveria de sofrer, porque assim estava escrito por nós. Ele próprio deu esse exemplo. Se nós não estivermos dispostos a nos sacrificarmos diariamente, como bem acrescentou o Lucas, nós não somos dignos de sermos chamados de discípulos. Siga-me. E essa obediência deve ser contínua, incondicional e em todos os caminhos. Aí é que vem a minha questão, a minha reflexão. Mas e o cristianismo seletivo? O que é? Essa ideia de cristianismo seletivo é o seguinte. E agora ficou pequeno, eu não consigo ler, não. Ainda bem que eu tenho aqui a minha. O cristianismo seletivo é isso aí. É a prática de abraçar apenas as partes do Evangelho que são socialmente aceitáveis, que são confortáveis para nós. É olhar na palavra de Deus e dizer, olha, não, isso aqui eu faço, isso aqui está tranquilo. Pô, mas essa parte de sacrifício, dá um trabalho, tem que me sacrificar. É difícil. O eu, o velho eu, a velha natureza, ela não se dissipa, né? Quando a nova natureza se instala, a velha natureza fica. O trabalho diário é diminuir o velho homem. Mas o velho homem está aqui. Ah, obrigado. Obrigado pela ajuda, David. Obrigado. Oh, esse pessoal é fantástico. O pessoal é fantástico. Agora vai piorar porque vai aumentar. Ó. Volta aí ao inicial, porque eu tenho mais coisa para colocar. Isso, obrigado. Ali, pronto. É por isso que ficou pequenininho, tinha mais coisa ali. Irmãos, nós estamos fazendo hoje... não se preocupem, eu vou colocar esses slides depois no grupo da igreja, então não se preocupem em copiar nem fotografar, eu disponibilizo para todos. Nós vivemos hoje como se estivéssemos num buffet, ou num buffet, onde nós escolhemos o que nos apetece. Eu venho com o meu prato vazio e digo, isso aqui me interessa, isso me deixa confortável. Né? O conforto da palavra, as promessas de Deus, o perdão de Deus para a minha vida, as misericórdias. Isso é muito bom, isso eu quero. Mas eu rejeito e eu não pego ali o jiló, o quiabo, né? Aquelas coisas. Eu não pego, não sei se faz sentido para vocês, para mim faz muito sentido não pegar jiló, quiabo, né? Eu brinco, quando eu vou uma oportunidade dessa, que eu vejo alguém enchendo o prato de arroz, eu mesmo digo, Michele, aprova, eu digo, arroz eu como em casa. Estou pagando esse rodízio para comer arroz? Não faz sentido. O que nós rejeitamos? O confronto com o ego. Nós rejeitamos a renúncia do eu em primeira pessoa. E eu rejeito o sacrifício. Só que tem um problema. Jesus nunca nos convidou para ser um discípulo parcial. Não. Ele próprio se entregou na plenitude. Então, se a entrega dele foi plena, e ele pede para nós seguirmos, a nossa entrega tem que ser total.
Aí está a dificuldade da coisa. Muitas vezes nós aceitamos a teologia, mas não aceitamos a prática. Estudamos, entendemos, cantamos, mas não praticamos. Há um desvio entre o que eu sei e o que eu faço. Se há um desvio entre o que eu sei e o que eu faço, é porque eu ainda não sou. Porque nós devemos saber, nós devemos fazer e nós devemos ser. O ser é a parte mais difícil. Saber e fazer a gente consegue. O ser é a parte mais difícil. Ser o verdadeiro imitador. Ser o verdadeiro cristão. E onde é que isso vai rebater? Nos nossos relacionamentos. Nós aceitamos o perdão de Deus, mas temos uma imensa dificuldade a perdoar o nosso próximo. Mesmo quando ele está muito próximo mesmo. Os que estão mais longe, nem digo. Mas temos uma grande dificuldade. Aceitamos o perdão que Deus nos concedeu através do sacrifício de Cristo na cruz, mas temos dificuldade em perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, eu sei o que é para fazer, eu aceito o que Deus fez por mim através da obra do seu Filho, mas eu não faço. Na espiritualidade, eu oro fervorosamente, eu leio a palavra várias vezes, mas eu não me liberto dos meus pecados de estimação. Sabe o pecado de estimação? Aquele pecadinho que você tem e guarda e vai nutrindo, e às vezes até se afasta um pouquinho, mas de vez em quando você não aguenta e volta lá, e que saudade desse pecadinho. Né? A gente não se liberta do nosso pecado, embora a gente conheça, saiba, reconheça, mas a gente volta ao nosso pecado de estimação. Isso acontece também na justiça, na aplicação da justiça. Nós defendemos a moralidade, acusamos os políticos, acusamos os poderosos, mas toda vez que aparece uma oportunidade de eu levar uma vantagem, eu faço, eu levo a vantagem. Estou falando para todos nós, inclusive de mim, tá? Não estou isento de nada disso que eu estou a pregar, estou a falar, não. Absolutamente. E as nossas prioridades. Eu creio na soberania de Deus, mas na hora de tomar as decisões, eu é que mando da minha vida. Eu que sou o chefe da minha casa, eu que pago as minhas contas. Quem é que manda? Sou eu. Não. E a soberania de Deus? Eu falo sobre a soberania de Deus. Ou pior, eu falo sobre a soberania de Deus e vivo angustiado, vivo com o mal do século, que é a ansiedade. Estais ansiosos por quê, irmãos? Deus é soberano. Entrega a vida nas mãos dele. Não, eu tenho que resolver por mim mesmo. Isso é o cristianismo. A cultura do cristianismo seletivo. A cultura do conforto e o medo da rejeição. Para nós mais velhos, o medo da rejeição não é tão forte. Ele bate mais forte nos nossos jovens ali. O medo da rejeição alimenta a nossa desobediência parcial. Porque esses nossos jovenzinhos sabem que quando eles têm uma postura que imita Cristo, eles vão ser criticados, e já são, na escola. Às vezes pelos professores, pelos amigos é o tempo todo, mas às vezes por um professor, por alguém que não entende e não acredita na fé desses nossos jovens. E esse medo de rejeição, e nessa fase da vida em que eles estão, vocês sabem que a cultura eu vou chamar de bando, mas não entendam a palavra como de grupo. A cultura de grupo, de pertencimento, fala muito forte na vida deles. Eles precisam pertencer a um grupo. Seja ele qual for, eles têm que ter esse pertencimento. E é por isso que nós criamos um espaço aqui para que eles pertençam a esse grupo, seja no CCJ, seja no grupo de jovens,
eles precisam ter esse espaço de pertencimento, mas eles têm essa mesma necessidade lá fora. E quando eles levam isso lá para fora, eles têm medo da rejeição por causa da sua postura de imitador de Cristo. E isso pode levá-los a um cristianismo seletivo. Vive como cristão, mas abre algumas exceções para estar bem com a comunidade onde ele está. E Deus não nos chamou para isso. Cristo não nos chamou para isso. Por que nós sofremos essa tentação de ser seletivos, de não viver na plenitude o Evangelho? Primeiro, por conveniência. O ser humano anda em busca de conveniência. Buscamos as bênçãos e o conforto, mas evitamos o sacrifício do discipulado, porque, como o próprio nome diz, a própria palavra diz, é sacrificial. É sacrifício. Se você não está disposto a se sacrificar, por pressão social. Mas você é crente. Não, você é muito radical. Você quer ser o diferente. Isso leva, não nós, o mais velho não, que o mais velho já está não está muito ligando para isso. Mas eu me preocupo muito com os mais novos, nesse sentido do pertencimento do grupo, da rejeição e na diluição da fé cristã dele no mundo. E reparem, algumas igrejas, e aí eu estou falando de denominações ou de locais de louvor e adoração, adotam essa postura para crescer. Tem um cristianismo seletivo, pernicioso, que parece um queijo suíço, de tanto buraco que tem na teologia, aceita tudo, para quê? Para ter a igreja cheia. Não estou dizendo que nós não devemos aceitar as pessoas, temos que aceitá-las. Não podemos aceitar determinados procedimentos das pessoas, aquilo que está contra o Evangelho. E algumas denominações fazem, não, aqui Deus é amor, pode tudo, irmão. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, porque Deus é amor. Vejam o tamanho da distorção e o perigo que isso causa. E essas igrejas estão cheias. Mas a palavra diz que no final dos tempos, falsos profetas se levantariam e levariam muitos à perdição. O relativismo. Esse mesmo conceito de que existe uma verdade particular. Eu tenho a minha própria versão da fé. Não, se Deus é relacional, eu não preciso de igreja. Eu me relaciono com Deus, eu não tenho que estar em igreja. Coisa chata, sair domingo de casa para ir para a igreja? Não preciso. Quando a gente já viu aqui em várias outras oportunidades que sim, a comunhão é necessária. Tivemos uma aula aqui sobre a koinonia. É importante estarmos juntos para louvar e adorar o nosso Senhor. Isso é importante. Não há o desigrejado. Não, eu sou um crente desigrejado. Isso leva... Eu achei que esses slides iam ficar maiores, mas realmente está pequenininho. Isso leva ao seguinte, a nossa fé fica fraca. A nossa fé... Tem uma árvorezinha ali no meio, bem fraquinha, um galhozinho ali, uma folhinha caindo. A nossa fé fica superficial, fica fraca, quando nós somos cristãos seletivos. Por quê? Porque ela está enraizada na busca pelo conforto. Abençoar, sim, mas a cruz, não. Eu quero bênção, mas não quero sacrifício. Já ouviram a expressão, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? É bem aí. Está bem aí. Não, eu quero as bênçãos. E o sacrifício, irmão? Não, peraí. O sacrifício o povo da igreja já faz. Eles se ajoelham para orar. Fazem lá por mim. Eu estou bem. Estou bem com a minha fé. O medo do confronto. Dilui a fé justamente para não confrontar. Não, eu não quero confrontar aquelas pessoas que não acreditam. Eles vão me chamar de crente, vão me chamar de radical.
Lá no Brasil, quando eu era adolescente, chamavam de Bíblia, né? Ali vai um Bíblia, né? Usavam o termo pejorativo porque os crentes, obviamente, andavam com as suas Bíblias, né? Aí você é Bíblia, é? A gente ouvia isso quando era os crentes no Brasil. Eu não sei, vocês não pegaram essa época, que vocês são muito mais novos, né? Então, mas na minha época era assim que fazia. Outra raiz fraca, outra coisa que enfraquece a raiz da nossa fé é o individualismo. Né? Nós estamos aí, nós construímos a nossa própria versão de Deus, a nossa própria versão do Evangelho, escolhemos aquilo que queremos cumprir ou não e relativizamos. Não, mas é a minha visão da verdade. Isso não existe. Só existe a verdade e a mentira. Ou é verdade ou é mentira. O muro é do inimigo. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. A entrega tem que ser plena. E o último ponto ali é a ignorância bíblica. Aí a preguiça, né? Ou a leitura superficial das Escrituras nos trazem para um momento de ignorância sobre a palavra, e a ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, tá? Desconhecimento, eu desconheço a palavra, e aí eu não consigo fundamentar a minha fé, não consigo explicar para ninguém, não consigo explicar nem para mim mesmo de onde vem essa minha fé. Esses 4 pontos, que são as pressões que o mundo caído trazem para nós, eles, se nós deixarmos e tivermos um cristianismo, vivermos um cristianismo seletivo, isso vai resultar no enfraquecimento da nossa fé. Deixa eu buscar outra ilustração aqui para isso. Na Epístola de Tiago, ele fala sobre o ouvinte esquecido. Vamos ler o texto aqui para a gente... Primeiro capítulo de Tiago, no versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago traz uma ilustração do espelho, e eu vou usar. Ele traz essa ilustração do espelho para dizer que a palavra, quando eu olho a palavra, eu me identifico com ela. É impossível você se expor à palavra e não se identificar com ela. Porque ela mostra o quão pecador nós somos, ela nos mostra, ela nos coloca no nosso lugar. Afinal, é a palavra de Deus. Nós nos sentimos constrangidos, exortados e com vontade de assumir, confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus e seguir a nossa vida como imitadores de Cristo. E Tiago usa isso como um espelho. Ele, eu me vejo no espelho, mas se eu me olhar no espelho e sair, não tentar aprofundar aquilo que eu vi, não tentar praticar, eu vou esquecer. Conhecer a palavra sem praticá-la é uma forma perigosa de auto-engano. Volto aí ao início da nossa conversa, em que é fácil saber, é fácil fazer, difícil é ser. Ser é difícil. A palavra como um espelho que revela a nossa real condição espiritual. Quando eu sou confrontado com a palavra, é como se eu olhasse um espelho, e um espelho que não mostra a minha imagem física, mas a minha imagem espiritual. Como se fosse um raio-x da minha alma. E o quão distante ela está do ideal de um seguidor de Cristo. Quando eu me confronto com a palavra. Eu tenho que me sentir assim. Eu não posso ouvir uma pregação
eu não posso ler um versículo e dizer, poxa, como eu estou correto e como a vida é boa, e não tem nada errado comigo e nem com o mundo ao meu redor. Que alegria! Bom dia, flor, bom dia, árvore. Não. Eu estou enganando a quem? O mundo jaz no maligno. Eu tenho que me proteger. Eu tenho que me aprofundar. Eu tenho que me sacrificar diariamente para que eu possa ser realmente o imitador de Cristo. O erro fatal de olhar, ver a necessidade de mudança e não agir. Quando eu olho nesse espelho, que é a palavra, eu vejo que está errado. Se eu não agir, estou a cometer um erro que vai me custar muito caro. Vai custar a minha vida eterna. Fortalecimento da fé exige que sejamos executantes e não apenas ouvintes. E isso dói. Quando a gente vem à igreja domingo, senta nos bancos e só ouve, e só vai ter contato com a palavra ou com o evangelho, ou só vai praticar isso no próximo domingo, na próxima pregação. Não podemos, irmãos. Não fomos chamados para isso. Aí é que vem a ideia do discípulo radical. A obediência parcial, veja aí uma frase do John Stott. A obediência parcial bloqueia a plenitude da ação do Espírito Santo em nós. Nós podemos apagar o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo nas nossas vidas? Podemos. Podemos. O Espírito Santo vai agir. Mas nós podemos, por força do pecado, por força da iniquidade, por força da não obediência, ofuscar, diminuir ou bloquear a ação do Espírito Santo na nossa vida. No final vai ser sempre feita a vontade de Deus, eu não tenho dúvida dessa soberania de Cristo. Porém, eu consigo, entre aspas, atrapalhar a ação do Espírito Santo. Basta eu me envolver com o pecado. Basta eu me entregar o meu coração ao pecado. Isso vai gerar hipocrisia. Por fora, piedade, mas o coração está em pecado. Isso vai gerar um testemunho ineficaz e a sociedade aponta o dedo para nós e diz, mas espera aí, você não vive o que prega? Por que eu vou andar com você? Por que eu vou para a sua igreja se lá domingo você faz um discurso maravilhoso e segunda-feira está ali agindo completamente fora? Prega uma coisa e vive outra? Isso é hipocrisia. Isso é um testemunho ineficaz. Falta de maturidade. Nós não crescemos quando escolhemos apenas o leite. Rejeitamos o alimento sólido. Falta de profundidade no conhecimento nas Escrituras. Falta de comunhão com Deus. Falta de oração. Não basta ler a palavra. É preciso orar. Preciso buscar a comunhão com Deus. Pedir a aplicação dela nos nossos corações pelo Espírito Santo. E aí eu trago aquele espelho, e aí eu tenho ali dois caminhos para seguir. Interessante como a palavra ela traz vários paradoxos ao longo de toda a Escritura. Você vai encontrar ali vários paradoxos. Há um que é extremamente interessante, que é só através da cruz que se consegue a coroa. Né? Ou seja, se eu quiser a coroa da vida eterna, o galardão da vida eterna, eu vou ter que ir à cruz. Eu vou ter que me sacrificar. Eu vou ter que seguir o exemplo de Cristo. Esse é o paradoxo das Escrituras. Esse é interessante. Há outro interessante aqui em Tiago também que diz: quanto mais você busca, menos você tem.
Aquele que busca a vida eterna pode perdê-la. Pode perdê-la. Vai chegar um momento ali, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu voltar para o espelho. O ouvinte esquecido, que é aquele que está em preto e branco ali, é o que vê o que precisa mudar, mas vai embora. Logo se esquece, engana a si mesmo, desenvolve uma falsa religiosidade. Por outro lado, nós podemos optar por ser um executante da obra, por sermos aquele que pratica o Evangelho. Atenta para a lei perfeita, persevera, age na prática. Será bem-aventurado no seu feito. É a liberdade verdadeira. Eu vou chegar a esse último paradoxo da liberdade verdadeira, que ele também é bastante interessante. Quanto mais você se prende à palavra, mais livre você é. Quanto mais você busca a liberdade da vida, mais prisioneiro você é do pecado. Isso é um paradoxo interessante. Se eu buscar ser prisioneiro de Cristo, prisioneiro da palavra, o que eu ganho é liberdade. Se eu buscar a liberdade do mundo, o que eu vou ganhar é uma prisão eterna para minha alma. E aí, como é que a gente faz? Tá, tudo bem. Tudo que você disse até agora, qual o caminho? Como é que eu me salvo, né? Como é que a gente resolve isso? Eu trouxe o problema até agora. Como é que eu me salvo disso? O John Stott, ele diz que o caminho é ser um discípulo radical. Tá, mas o que é ser um discípulo radical? Né? O discípulo radical submete todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo. Tudo, o tempo todo. Não conformismo. Ele recusa em aceitar os valores e o estilo de vida do mundo como algo normal. Então, para ser radical, para resolver tudo isso que a gente falou até agora, eu preciso não estar conformado com o mundo. Preciso não estar conformado com o mundo. Entender que o mundo jaz no maligno e eu não posso. Eu vivo nele para ser sal e luz nele, e não para ele me contaminar. Eu não vivo no mundo para... Eu faço parte dele para ajudar a resgatá-lo. Semelhança com Cristo. O alvo da nossa jornada é sermos transformados à imagem de Jesus em caráter e serviço. Serviço. O pastor terminou a série dele, né? Sobre serviço, domingo passado. É difícil. Dependência total. Reconhecimento da nossa fraqueza e total dependência da graça de Deus. Se nós não entendermos a soberania de Deus nesse processo todo, vamos continuar buscando o conforto, o não sacrifício, a liberdade plena, quando, na verdade, isso vai nos levar para um outro caminho. E aí, deixa eu trazer uma ilustração aqui, ó. 3 passos para a gente resolver esse problema. Primeiro, o cristão seletivo tem no centro da vida dele ali ele mesmo, o ego. E aí rondam através do ego dele a igreja, as escrituras, Jesus. Nada disso está em primeiro plano. Primeiro eu, depois a minha igreja. Primeiro eu, depois as escrituras. Primeiro eu e depois Cristo. Isso não vai dar certo. Né? Nós temos que fazer o salto, a virada, para colocar Cristo no centro das nossas vidas e a nossa vontade, os nossos relacionamentos, as nossas finanças. O Daniel acabou de dizer aqui na EBD. Nossas finanças, os nossos desejos têm que ser submetidos a Cristo. Negar a si mesmo não é anular a sua personalidade, mas submeter a nossa vontade aos mandamentos de Cristo. Dizer não ao pecado e sim ao Senhor. É isso. Eu não preciso anular. Pelo contrário, quando eu faço isso, ao invés de anular a minha personalidade, eu faço resplandecer Cristo em mim. Não é? E quando, vejam, a gente usa muito essa expressão, né? Somos em Cristo. Novas criaturas em Cristo.
Durante muito tempo eu me perguntei, mas não seria com Cristo? Né? Não, não é com, não. É em. Lembra da videira? Nós somos os galhos. Ele é a videira. Nós estamos nele. Não estamos com ele. Estamos nele. A ligação é muito mais profunda. Nós somos parte dele. Ou somos chamados para sermos parte dele. E ele explica muito bem isso na parábola da videira. Não deixa dúvida. Somos galhos da videira. Ele é a videira, nós os galhos. Segundo passo. O que deve nortear o nosso pensamento é a palavra. É a cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Morte diária. O que a cruz significa ali? Morte diária. A cruz é um instrumento de morte para o mundo e para o pecado. Veja como Cristo muda o símbolo da cruz, né? Até a obra de Cristo, a cruz era um símbolo de morte. Era a forma mais cruel que os dominadores tinham para matar alguém. Era deixá-lo exposto, geralmente na entrada das cidades, para que quem chegasse à cidade olhasse ali e disse, ó, os romanos aqui pegam pesado. Mas a cruz não é invenção romana, não. É mais antiga. A cruz era isso, era símbolo de morte. E para nós, depois da obra de Cristo, é morte para o pecado, é morte para o mundo, é renascimento para Cristo. É um novo significado. A cruz passa a ter um novo significado. Quando a gente olha para a cruz hoje, a gente vê a obra de Cristo. É outro significado. Disposição para o sofrimento. Eu preciso aceitar a rejeição que eu vou receber. Meus queridos jovens, vocês precisam aceitar e entender que o mundo não vai compreender o proceder de vocês. E vocês estão certos, não é o mundo. Se o mundo te rejeita por Cristo, significa que você está refletindo a imagem de Cristo e está fazendo o que é suposto fazer. O compromisso tem que ser inegociável. A aliança com a causa de Cristo, custe o que custar. É sacrificial, diário, inegociável. Não posso escolher não comer o jiló, o quiabo. Perceberam que eu tenho trauma dessas coisas, né? Sentiram aí? O psicólogo já está me analisando ali, dizendo, sofreu na infância. Tinha um negócio lá de, se disser que não come, vou botar o dobro no seu prato. Eu não faço isso com meus filhos, não. Obrigado. Aí. Integração na prática. Como eu mostrei lá num dos primeiros slides, Cristo não nos chama para um cristianismo parcial. Não, é total, é em todas as áreas. Faça o que fizer, faça para louvor e glória do nome de Deus. Seja no relacionamento, seja nas suas finanças, mordomia, generosidade. Acabamos de ter uma aula sobre isso. Na ética profissional, demonstre integridade, dê bom testemunho. As pessoas não podem olhar para você no trabalho e dizer assim, mas esse não era crente? Está tratando a gente desse jeito? Que testemunho é esse que você está dando? Que imagem de seguidor de Cristo você está a passar para as pessoas que estão ao seu redor? E na sua própria vida interior. Seus pensamentos, suas vontades, mesmo no seu lazer. Cristo nos chama para uma ação íntegra, total. Não há compartimento. Não, aqui nessa gaveta Deus não entra. Isso não existe. Não, quando eu vou para o futebol, Deus não entra. Deus não entra em campo. Você que se engana. Você se engana. Deus é. Ele nem está, ele é. Você não pode fugir disso. Nós não podemos fugir disso.
Não existe me afastar e Deus não está a ver. Isso não existe. Eu preciso ter consciência disso. E aí entra o que eu falei já, o paradoxo da liberdade verdadeira. Quando eu me entrego totalmente, eu sou liberto. Eu vivo livre, eu vivo melhor. Se eu buscar a liberdade de outra forma, através do conforto, eu vou ser preso, eu vou estar preso ao pecado. A forma de ter liberdade é entregar a minha vida, é me aprisionar em Cristo, no Evangelho. Essa é a forma de ter liberdade. Essa liberdade que é vendida hoje aí essa não, essa leva à perdição. A entrega total é o único caminho para a liberdade absoluta. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por causa de Cristo, a encontrará. Vamos à aplicação prática para a gente já chegar no final aqui. Na prática, o que a gente deve fazer ao olhar para o espelho? Ao sermos confrontados ali no espelho da palavra, que vai mostrar a nossa imagem espiritual. Identifique-se. Qual mandamento de Jesus você tem evitado ou ignorado por conveniência? O que no Evangelho você não está fazendo com medo dos seus amigos rirem de você, não aceitarem você no grupo, não chamarem mais você para sair? A gente tem ali o grupo de adolescentes que no intervalo da escola sai para almoçar e vários deles fumam. E os nossos filhos? Não vão fumar. Vão ser criticados por isso? Vários deles bebem muito. Os nossos não. Eles vão ser criticados por isso? Tem que ser. Eles têm que ser criticados por isso. Significa que eles estão fazendo diferença naquele grupo, mas é difícil para eles. Isso é difícil para eles, porque tem a ver com aceitação. Então eles têm que ter uma fé muito forte para se identificar e perceber que vai receber crítica. Renda-se. Peça ao Espírito Santo força para obedecer nessa área específica hoje mesmo. Então, meus jovenzinhos, se está ruim para vocês, peçam ao Espírito Santo, orem. Ele vai dar o discernimento. E se a perseguição continuar, aleluia, é porque você está refletindo cada vez mais a imagem de Cristo. E aí é hora de ser seletivo, se afaste. Se não é para você, se afaste. Aí é hora de ser seletivo. Não com o cristianismo, mas com o mundo. Comprometa-se, busque a leitura integral e a prática diária das Escrituras, sem filtros pessoais. Encare o Evangelho sem filtro, sem, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu quero, isso eu não quero. Não, tem que ser tudo, tem que ser pleno. Identifique-se, renda-se, comprometa-se. 3 perguntas retóricas aqui para a gente refletir sobre elas. Onde estou praticando o cristianismo seletivo na minha rotina diária? O que eu estou a escolher fazer ou não fazer no meu dia a dia? Há áreas da minha vida, finanças, relacionamento, onde a palavra de Deus não tem total autoridade. Será que há alguma área da minha vida em que eu não submeto a autoridade total de Deus? Ou que eu acho que não submeto, né? Porque isso é engano. Isso é engano do meu coração. Qual mandamento de Jesus eu tenho ignorado por conveniência ou para ser aceito no meu grupo, por medo da cultura? E aí, irmãos, uma última pergunta. Quando você se olha no espelho da palavra, no espelho do Evangelho, que cristão você vê?
Qual é o raio-x espiritual que a palavra faz de si? Quando você confronta a palavra, você está a escolher o que seguir ou está tentando segui-la na plenitude? Fica essa reflexão. Tenhamos todos um bom domingo na graça de Deus. Obrigado. Como acabamos de ouvir, nós temos que entregar tudo aquilo que temos, não é? Negarmos-nos a nós mesmos e tomar a nossa cruz e segui-lo. Entregar tudo da nossa vida. E é isso que nós vamos cantar agora. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Com gratos louvores, transborda do meu coração. A minha vida eu entrego. E que nós possamos sair daqui com a vida verdadeiramente entregue ao Senhor. E 100% entregue ao Senhor. Não escolher o que nos agrada e deixar de lado aquilo que não nos interessa. Não é? Mas que possa ser 100% de nós, 100% da nossa alma, 100% da nossa obediência e do nosso serviço, como temos vindo a ouvir nos domingos anteriores. Que nós entregamos tudo ao Senhor. Eu convidava a colocar-vos de pé e vamos terminar com esta música. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar.
te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que neles há, toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Que a honra e a glória sejam dadas a Ti, Jesus. Que tudo o que há na terra Te louve, Senhor. Desde as plantas, os animais. Mas que nós possamos Te louvar, Senhor. Possamos ter este desejo de Te louvar e de entregar as nossas vidas por Ti diariamente a 100%. Que não queiramos fazer escolhas daquilo que nos apraz ou daquilo que nós queremos, mas aquilo que nós também temos mais dificuldade ou que nós não queremos, Senhor, nós possamos entregar a Ti toda a nossa vida a 100%, Senhor. É isto peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e ao som do pós-lúdio, em oração silenciosa, meditar naquilo que acabamos de ouvir e que acabamos de cantar também. Um bom domingo a todos.
Bom dia, boa tarde, irmãos. Como o pastor não está cá, cabe-me a mim fazer alguns anúncios e também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. Temos este hábito, todos os domingos, de dar as boas-vindas àquelas pessoas que se encontram connosco pela primeira vez. Por isso, não sei se há algum caso hoje de pessoas que nos visitam pela primeira vez, e se houver, podem-se colocar de pé, só dizer o vosso nome. Júlia Miel. Muito bem. Bem-vindos.